Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a continuidade aqui do vídeo, parte 2 desse bolo sensacional. E hoje eu tô fazendo para vocês aqui a montagem do bolo e também finalização de confeitaria. E já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando um comentário, porque para mim isso faz muita diferença aí o apoio de vocês, tá bom? Olha só como eu corto a minha fatia de bolo, eu começo cortando nas laterais e somente depois é que eu vou levando para o centro do bolo para ficar com esse disco aí bem perfeito. Essa misturinha que eu faço aí, eu uso uma medida de leite condensado e 2 medidas de água. Aí é só misturar e ele fica bem saboroso. E parto aí para a montagem do bolo. Tô usando a mesma forma que eu assei o bolo, um saquinho plástico, né, para facilitar na hora de desenformar. E aí eu começo ali no primeiro disco, né, molhando a massa. Não tem uma quantidade certa, tá? Só toma cuidado para não molhar demais, porque senão ele vai vazar depois da hora da cobertura e aí vai dar prejuízo, né? E não é legal entregar um bolo com ele muito molhado, ele vazando nas laterais. E aí vem a parte aí de montar o recheio. Eu coloco a primeira camada ali do meu recheio. E logo em seguida ali do brigadeiro eu já começo a colocar também a minha primeira camada de morangos. Então eu tinha aqui 2 bandejas de morangos. Aí eu cortei primeiramente os morangos e aí eu coloquei 2 colheres de açúcar e deixei esses morangos ali no açúcar por mais ou menos umas 3 horas para ele soltar toda a água. E aí o morango não corre o risco de ficar chorando dentro do bolo, né? Chorando que a gente fala é soltando aquele líquido, a água do morango e acabar deixando com que o recheio fica mole. E assim não vou ter problema de ele soltar água aí em cima desse meu recheio, né? Dentro do bolo e ficar mole demais. Coloquei ali a última parte do bolo, né? O último disco. Não achei necessário tirar essa película aí do bolo, do fundo do bolo, né? Eu só tirei mesmo o papel manteiga e fechei direitinho ali com plástico, levei para geladeira. E eu deixei na geladeira mais ou menos ali umas 12 horas, porque eu só fui confeitar mesmo no dia seguinte. E aí eu coloquei no bol da batedeira 500 ml de chantilly. Esse chantilly ele tá bem gelado, gente, estupidamente gelado. Ele tem que estar bem gelado para chegar no ponto. Eu coloquei no número 1, deixei 1 minuto e depois eu mudei para o número 2 e 3 e deixei até chegar ao ponto de bico, tá? Então repara que ele já tá ali, chegando ali no ponto, já tá ficando bem cremosão mesmo. E o ponto de bico é quando a gente vai usar bico para confeitar. Nesse caso, eu não ia usar bico, eu ia apenas usar espátula. Então, eu deixei o chantilly ficar bem consistente e para hidratar ele com leite condensado. O leite condensado ele ajuda bastante no creme chantilly porque ele dá o ponto ideal e ele também não deixa o chantilly ficar poroso. Então fica assim o chantilly bem cremoso e também bem lisinho. Para espátular esse é o ponto. Então eu tirei um pouco ali para poder fazer a decoração com corante e o restante ali que eu ia usar apenas ele na cor natural, né, que é o branco. Olha, repara que eu já hidratei ele com leite condensado. Também não tem uma quantidade certa, é até dar o ponto. Olha, ele fica assim no ponto de bico, mas o bico cai. Então, esse é o ponto de espatular, tá bom? Aí eu já venho com o meu bolo, ele tá bem gelado, porque eu acabei de tirar da geladeira. Coloquei ali na minha bailarina,
porque essa bailarina ajuda bastante na hora de confeitar o bolo. E aí é só mesmo partir aí para decoração. Então, olha como ficou o recheio, dá para ver que ficou uma camada bem bonita, né? E aí, ó, eu começo colocando por cima do bolo, vou espatulando e já vou levando ali para em volta do bolo, vou passando ali a espátula com facilidade porque ele tá bem hidratado. E eu faço primeiro essa camada para que o bolo não solta aquelas migalhazinhas, né, quando a gente passa em volta do bolo, senão ele vai acabar ficando uma cobertura porosa e com pedacinhos de bolo, e não é essa a intenção, né? Coloquei ali no saco de confeitar e vou fazendo ali tudo em volta desse jeito que vocês estão vendo, ó. E eu pulei um pouquinho aí o vídeo até demais, mas repara que ele tá espatulando bem, ficando lisinho. E aí é só espátula, gente, é muito fácil fazer essa cobertura porque é só espátula mesmo. Mas é claro que tem que ter aí uma prática, né? O vídeo tá um pouquinho acelerado, mas tem que ter ali uma mão firme para deixar ele bem certinho, bem lisinho. E como era um bolo que não precisava de muitos detalhes, então não foi muito difícil fazer não. Depois eu usei essa espátula aí dentada para fazer esses desenhos em volta do bolo. Usei também em cima um pincel para fazer o acabamento, né? E depois foi a hora de usar o corante. Esse corante eu coloquei aí em volta do bolo, apenas passei por dei duas voltas, né, com esse chantilly azul, porque eu queria fazer um detalhe aí, tipo um cachepô. E aí é só passar a espátula lisa. Então vai passando devagar, tomando um pouco de cuidado, passando bem devagar para ele não estragar aí a parte que eu já passei a espátula dentada. Então, ó, depois que eu deixei ele mais ou menos aí próximo da metade do bolo, né? Aí para mim já tava bom, porque foi como se eu tivesse colocado ali um cachepô, né? Então ficou bem bonitinho. Depois eu risquei em cima o desenho que eu ia fazer. Eu peguei um palitinho, comecei a riscar. E repara que eu vou riscando e limpando o palito, né? Porque senão eu não consigo fazer novamente. E aí eu coloquei corante preto no chantilly. Deixei ele bem molinho. Coloquei um pouquinho mais de leite condensado para ele ficar mais fácil para escrever. Já comecei com enfim errado. O português é muito complicado, mas depois eu consertei, viu, gente? E foi isso. Aí, conforme vou errando ali, vou conseguindo arrumar com palitinho. E depois fora de fazer o bonequinho ali, que é o bentô, né? Tudo apavorado ali, porque ele tá fazendo 18, né? Então colocou a mãozinha na cabeça ali, ficou tudo apavorado que os boletos já vão chegar. Fez 18, os boletos chegam, né? E foi isso, gente. Eu gostei muito do resultado. O aniversariante também gostou bastante. Fiz uns coraçõezinhos aí bem bonitinho. Não consegui filmar esses corações, mas em outra ocasião eu mostro para vocês como que eu fiz os corações. E o resultado foi esse aí. Eu gostei bastante. Todo mundo gostou também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário que vocês gostaram ou não. Dê a opinião de vocês aí pra mim, tá bom? Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu mostrei isso aqui com muito carinho para vocês. E é isso aí. Parte 1 e parte 2 do bolo de aniversário. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, estarei aqui com vocês.
Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.